Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto, mais uma manhã que Deus preparou para nós. Talvez o sol ainda nem tenha aparecido completamente na sua janela. Talvez você já esteja de pé, preparando o café, arrumando a casa, indo para o trabalho ou simplesmente tentando encontrar forças para começar mais um dia. Seja qual for a sua realidade, saiba de uma coisa: Deus já está aí com você. Talvez ninguém tenha perguntado como você realmente está. Talvez todos esperem que você continue sorrindo, continue resolvendo problemas, continue sendo forte, mas no fundo você sente que está cansado. Não apenas no corpo, é um cansaço que mora na alma. É carregar preocupações sem querer preocupar ninguém. É responder está tudo bem quando na verdade existem tantas coisas acontecendo dentro de você. Talvez você esteja preocupado com um filho, talvez seja o seu casamento, talvez seja o dinheiro que parece não dar até o fim do mês. Ou talvez exista uma dor que nem tem nome, apenas pesa. Você acorda, faz o que precisa fazer, mas sente como se estivesse carregando uma mochila invisível que fica mais pesada a cada dia. E sabe o que é mais difícil? É quando ninguém percebe esse peso. As pessoas enxergam apenas quem você aparenta ser, mas Deus enxerga quem você realmente é. Ele conhece aquele suspiro que você deu antes mesmo de sair da cama. Conhece a preocupação que apareceu antes do primeiro café. Conhece o medo que você esconde quando pensa no futuro. E conhece também aquela pergunta que às vezes você faz em silêncio: Senhor, até quando? Talvez você tenha rezado muitas vezes pela mesma situação. Talvez já tenha pedido cura, já tenha pedido uma porta de trabalho, já tenha pedido paz para a sua família. E como a resposta ainda não chegou do jeito que esperava, uma pequena tristeza começou a ocupar espaço dentro do seu coração. Mas esta manhã não começou por acaso. Você não abriu esta oração por coincidência. O Senhor sabia exatamente que hoje você precisava ouvir uma palavra que devolvesse esperança ao seu coração. Porque Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora em que nossa fé começa a enfraquecer, na hora em que pensamos em desistir, na hora em que acreditamos que estamos caminhando sozinhos. É justamente aí que Ele segura a nossa mão. Talvez você não consiga mudar tudo hoje. Talvez alguns problemas ainda continuem esperando por você quando esta oração terminar. Mas existe uma diferença enorme entre enfrentar o dia sozinho e enfrentá-lo com Jesus. Quando Cristo caminha conosco, o peso não desaparece de uma hora para outra, mas nosso coração deixa de carregar esse peso sozinho. É isso que Deus deseja fazer nesta manhã: caminhar ao seu lado, fortalecer você por dentro, lembrar que a cruz nunca é maior do que o amor dele. Se esta oração já falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, fica comigo hoje. Escreva com fé, não como uma frase qualquer, mas como uma oração. Agora eu convido você a respirar profundamente por um instante. Deixe as preocupações esperarem mais alguns minutos. Este momento pertence ao Senhor. Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, antes de te pedir qualquer coisa, eu quero simplesmente permanecer diante da tua presença, sem máscaras, sem precisar esconder aquilo que sinto. Tu conheces a minha vida melhor do que eu mesmo. Sabes das alegrias que guardo. Sabes também das feridas que ainda não cicatrizaram. Nesta manhã eu te entrego tudo. Entrego o meu trabalho. Entrego a minha casa. Entrego as pessoas que amo. Entrego as conversas que vou ter hoje. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego os sonhos que ainda não aconteceram. Entrego também aquilo que me tira o sono, as contas que preciso pagar, as notícias que estou esperando, a saúde de quem eu amo, o medo de errar, a insegurança diante do amanhã. Recebe, Senhor, aquilo que eu conto para todo mundo e recebe também aquilo que eu escondo até de mim mesmo, porque diante de Ti eu posso ser exatamente quem sou. E é justamente para pessoas assim
cansadas, imperfeitas e necessitadas da graça, que o Evangelho desta sexta-feira dirige uma palavra especial. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28, Jesus nos diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. À primeira vista, essas palavras podem parecer difíceis, mas nesta manhã o Senhor quer nos mostrar que carregar a cruz não significa caminhar sem esperança, significa nunca mais caminhar sozinho. E é sobre essa verdade que vamos rezar agora. Senhor Jesus, quando ouvimos as Tuas palavras, dizendo que precisamos tomar a nossa cruz e seguir-te, o nosso primeiro sentimento muitas vezes é de medo, porque ninguém escolhe sofrer, ninguém deseja carregar pesos, ninguém acorda pedindo dificuldades. Mas hoje queremos compreender o que o Senhor realmente deseja ensinar ao nosso coração. A cruz de que o Senhor fala não é o sofrimento procurado, não é aceitar injustiças calado quando podemos fazer o bem, não é desistir da alegria. A cruz é continuar amando quando seria mais fácil endurecer o coração. É continuar sendo honesto quando tantos escolhem atalhos. É continuar acreditando na família mesmo depois das decepções. É permanecer fiel quando ninguém está vendo. É levantar mais uma vez mesmo depois de tantas quedas. Senhor, quantas vezes nós pensamos que seguir-te significaria uma vida sem problemas. Mas o Evangelho nos mostra outra realidade. Quem caminha contigo continua enfrentando desafios. A diferença é que agora existe um sentido para cada passo. Existe uma esperança que o mundo não consegue oferecer. Existe uma força que não nasce de nós, mas da Tua presença. Por isso, nesta manhã eu te peço, ensina-me a carregar a cruz de hoje, não a cruz de amanhã, não a cruz da próxima semana, mas apenas aquela que este dia traz. Porque muitas vezes o meu sofrimento aumenta quando começo a imaginar problemas que ainda nem aconteceram. Ajuda-me a viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma oração de cada vez. Senhor, fortalece aquele pai de família que saiu cedo de casa pensando em como colocar o pão sobre a mesa. Abençoa aquela mãe que faz tantos sacrifícios para que os filhos nunca percam a esperança. Olha pelos avós que rezam todos os dias pelos seus netos. Visita quem mora sozinho e sente falta de uma companhia. Abraça quem perdeu alguém querido e ainda acorda esperando ouvir aquela voz mais uma vez. Que ninguém se sinta abandonado nesta manhã, porque o Senhor continua caminhando ao lado de cada filho teu. E eu te peço também por aqueles que estão vivendo batalhas invisíveis. Pensa, Senhor, naquela pessoa que sorri diante dos outros, mas chora quando fecha a porta do quarto. Pensa naquele homem que perdeu o emprego e ainda não contou para a família por vergonha. Pensa naquela mulher que passa noites inteiras preocupada com um filho que se afastou de casa e também da fé. Pensa no jovem que já não encontra sentido para continuar sonhando. Pensa em quem luta contra a ansiedade, em quem enfrenta a depressão, em quem sente um vazio que ninguém consegue preencher. Vai ao encontro dessas pessoas, Senhor. Senta-te ao lado delas. Faz com que sintam a Tua presença de uma maneira tão concreta que a esperança volte a florescer dentro do coração. Hoje eu te apresento também todas as famílias. Entra em cada lar. Onde existe discussão, leva o diálogo. Onde existe orgulho, derrama humildade. Onde existe silêncio por causa das mágoas, desperta o desejo do perdão. Protege os casamentos. Fortalece os pais que educam seus filhos com tanto esforço. Guarda as mães que nunca deixam de rezar. Acompanha os filhos que estão longe de casa. Livra nossos jovens das drogas, da violência, das falsas amizades e de tudo aquilo que tenta afastar. Luz do Teu amor, que eles descubram que somente em Ti existe uma felicidade que permanece. Senhor, visita também aqueles que estão doentes, os que aguardam um exame, os que fazem tratamento, os que sentem dores constantes, os que estão em um leito de hospital, os que já perderam as forças para rezar. E lembra-te também dos cuidadores, da filha que cuida da mãe idosa,
do esposo que permanece ao lado da esposa enferma, da mãe que passa a noite sem dormir ao lado do filho. Dá-lhes paciência, dá-lhes saúde, dá-lhes coragem, que ninguém se sinta esquecido, porque o Senhor conhece cada nome, cada lágrima e cada oração feita em silêncio. E que ao longo deste dia possamos recordar continuamente que seguir Jesus nunca significa caminhar sozinho, mas descobrir que mesmo carregando a nossa cruz, somos sustentados pelo amor que jamais nos abandona. E agora, com o coração fortalecido pela palavra de Deus, elevemos juntos a oração que o próprio Jesus colocou em nossos lábios. Como uma só família, espalhada por tantos lugares, mas unida pela mesma fé, rezemos com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, depois de rezarmos esta oração tão preciosa, queremos voltar o nosso olhar para aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Ele nos convidou a segui-lo, não apenas quando tudo está dando certo, mas também quando a caminhada exige coragem, porque o Senhor sabe que a vida é feita de dias leves e de dias difíceis. Há manhãs em que acordamos cheios de entusiasmo, mas também existem aquelas em que levantar da cama já parece uma grande vitória. E é justamente nesses dias que a Tua graça se torna ainda mais necessária. Senhor, não permitas que o desânimo roube de nós a alegria de viver. Não permitas que as dificuldades endureçam o nosso coração. Não permitas que o medo fale mais alto do que a nossa fé. Ensina-nos a olhar para a cruz sem esquecer da ressurreição. Ensina-nos a lembrar que nenhuma noite é eterna quando caminhamos contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre esta casa, passe pela porta de entrada, alcance cada quarto, visite a cozinha onde tantas famílias se reúnem, abençoe a mesa onde nunca falte o pão de cada dia, abençoe a cama onde tantos choram em silêncio antes de dormir, abençoe o lugar onde cada membro desta família trabalha, estuda e sonha. Que esta casa seja protegida de todo mal. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor de cada pessoa que vive aqui. Que toda palavra de desânimo seja substituída por esperança. Que toda inquietação encontre descanso na presença de Deus. E mesmo em meio às preocupações deste dia, Senhor, eu não quero começar a sexta-feira apenas te fazendo pedidos. Eu quero também agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento que chegou à nossa mesa, mesmo quando foi simples. Obrigado pelo café compartilhado com quem amamos. Obrigado pela água que mata a nossa sede. Obrigado pela cama onde podemos descansar. Obrigado pelas pessoas que permanecem ao nosso lado. Obrigado por cada pequeno gesto de carinho que muitas vezes passa despercebido. Obrigado pelo abraço recebido, pela mensagem que trouxe conforto, pela criança que sorriu, pelo vizinho que cumprimentou, pela força que o Senhor renovou dentro de nós tantas vezes sem que percebêssemos. Quantas graças recebemos todos os dias e nem sempre nos damos conta. Perdoa-nos, Senhor, quando olhamos apenas para aquilo que ainda nos falta. Abre os nossos olhos para reconhecer tudo aquilo que já recebemos das Tuas mãos. Agora, mais uma vez, eu te entrego a minha vida. Recebe-me como eu sou, não como eu gostaria de ser, não como as pessoas esperam que eu seja, mas exatamente como estou neste momento, com as minhas limitações, com os meus medos, com a minha vontade sincera de recomeçar. Recebe este dia, recebe as minhas escolhas, recebe os meus sonhos, recebe os meus fracassos, transforma tudo em oportunidade de crescimento, e que ao final desta sexta-feira eu possa olhar para trás
e perceber que o Senhor caminhou comigo em cada detalhe. Sagrado coração de Jesus, manso e humilde, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quando a impaciência quiser dominar as nossas palavras, enche-nos de mansidão. Quando o orgulho tentar falar mais alto, ensina-nos a humildade. Quando o desânimo bater a porta, recorda-nos que o vosso amor nunca se afasta. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre cada família com o vosso manto. Intercedei pelos que perderam a esperança, pelos que carregam lágrimas escondidas, pelos que hoje precisam apenas de um sinal de que Deus continua cuidando deles. E sabemos, Mãe, que nunca deixais de conduzir os vossos filhos ao encontro de Jesus. Agora eu quero convidar você para viver um momento muito especial com Deus. Se puder, feche os seus olhos, respire profundamente, não tenha pressa. Por alguns instantes, esqueça o barulho do mundo. Imagine que Jesus está caminhando em sua direção. Não há multidão, não há pressa, só vocês dois. Ele se aproxima devagar, olha para você com ternura, um olhar que não acusa, um olhar que não condena, um olhar que conhece toda a sua história. Ele sabe das suas lutas, sabe das vezes em que você sorriu para não preocupar ninguém, conhece os sonhos que você ainda guarda em silêncio, conhece as orações que você fez e pensou que ninguém tinha ouvido. Agora imagine Jesus colocando delicadamente a mão sobre o seu ombro. Você sente que não precisa explicar nada, porque Ele já sabe. Então, com a voz mansa de quem ama sem medida, Jesus diz ao seu coração: meu filho, minha filha, eu conheço o peso que você tem carregado. Eu vi cada lágrima que caiu em silêncio. Eu estava ao seu lado quando você pensou que estava sozinho. Não tenha medo de continuar. Eu caminharei com você. A cruz que hoje parece pesada não será carregada apenas pelas suas forças. Confie en mim. Eu nunca deixei de cuidar da sua vida. Permaneça por alguns instantes nessa presença. Não diga nada. Apenas deixe que o amor de Deus alcance os lugares do seu coração que ainda precisam de cura. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se quiser apenas respirar em silêncio, faça isso. Deus entende até as lágrimas que nunca se transformaram em palavras. Fique nesse silêncio por um momento. Entregue ao Senhor aquilo que ninguém conhece. Entregue o nome daquela pessoa que mais preocupa você. Entregue o problema que parece impossível. Entregue o medo do amanhã. Entregue tudo, porque Deus sabe cuidar daquilo que colocamos em suas mãos. Senhor, quando esta oração terminar, que a Tua presença continue conosco, que cada passo dado hoje seja acompanhado pela Tua paz, que as nossas palavras sejam cheias de bondade, que as nossas decisões sejam iluminadas pela Tua sabedoria, que o nosso coração permaneça firme mesmo diante das dificuldades. E se em algum momento deste dia o desânimo voltar a aparecer, faze-nos recordar o Evangelho desta manhã. Seguir-te nunca significou viver sem cruz. Seguir-te significa ter a certeza de que jamais caminharemos sozinhos. Essa será a nossa força. Essa será a nossa esperança. Hoje eu escolho confiar mais na presença de Deus do que nos meus medos. Hoje eu escolho acreditar mais nas promessas de Cristo do que nas minhas preocupações. Hoje eu escolho continuar caminhando, mesmo devagar, mesmo cansado, porque Jesus caminha comigo. Leve esta certeza para o seu dia. Quem caminha com Cristo pode até enfrentar tempestades, mas nunca perde a direção. E quando o coração voltar a ficar pesado, lembre-se desta verdade: a cruz nunca é o fim da história para quem confia no Senhor. Se esta oração fortaleceu a sua fé, escreva nos comentários: hoje eu caminho com Jesus. Escreva essa frase como um ato de confiança. Talvez alguém leia o seu comentário e encontre a esperança que estava precisando. E se você conhece uma pessoa que está enfrentando um momento difícil, compartilhe esta oração com ela. Às vezes Deus alcança um coração através de um gesto simples, de quem decidiu evangelizar com amor. E se esta oração fez bem à sua alma, continue rezando conosco todas as manhãs.
Que cada novo amanhecer seja uma oportunidade de colocar a sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, permaneça na sua família, acompanhe o seu trabalho, proteja os seus caminhos e permaneça para sempre. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se durante todo este dia: quem entrega a própria vida a Cristo nunca caminha sozinho. Evangelizar é preciso,